Olá todo mundo, hoje a gente vai começar mais uma videoaula aí para o sétimo ano, que seria a Reforma Protestante. Vocês já se perguntaram como que vai surgir as igrejas evangélicas? A gente sabe que quando a gente estuda a Idade Média, a gente vê que tem um predomínio aí da Igreja Católica, né? E quais foram os acontecimentos que levaram ao surgimento da Igreja Evangélica? Isso aqui a gente pode chamar de Igreja Protestante. É isso que a gente vai estar vendo a partir de agora, certo? Então, o que foi a Reforma Protestante? Foi um movimento de caráter religioso, político, social e econômico que iniciou ali na primeira metade do século XVI. O século XVI vai do ano 1501 até 1600, ali na Europa, França, Inglaterra, regiões onde seria a Alemanha hoje, né? Que provocou uma forte ruptura, uma separação ali dentro da Igreja Católica Apostólica Romana, que era a religião cristã que existia naquele momento. É lógico que, se a gente for estudar mais a fundo, a gente vai ver que desde o século IX você tinha movimentos dentro da igreja que tentavam fazer uma separação ali dentro não misturar o Estado, vamos dizer assim, com a religião, certo? Mas isso aí vocês vão ver mais ali no ensino médio, principalmente. Bom, essa separação vai acabar criando o que a gente chama de protestantismo. Dentro da visão católica, o evangélico, o crente, ele seria o protestante, certo? E a gente vai estar vendo como vai estar surgindo isso. Bom, primeira coisa que a gente tem que ver é quais foram as críticas que eram feitas à Igreja Católica que levaram ao movimento de reforma. Então a gente pode alencar alguns pontos aqui. Primeiro, a insatisfação da burguesia contra o chamado princípio do preço justo. O que era isso na prática? A gente viu que com o final da Idade Média, com o renascimento comercial que vai estar ocorrendo na Europa, a nova classe que vai estar surgindo ali vai ser a chamada classe burguesa, que seriam os comerciantes, os artesãos, que vão estar trabalhando, vamos colocar assim, criando seus mercados, gerando ali aquele capitalismo naquele momento e enriquecendo com isso. E isso era muito mal visto na Idade Média ali pela Igreja, devido à ideia de que se uma pessoa ela é rica é porque outra pessoa ficou pobre. Então aí você tem essa ideia do preço justo, no qual, de um certo modo, a igreja dizia que defendia que se você vai produzir alguma coisa, que o valor daquilo seja apenas para você conseguir pagar o produto, o material que foi usado. Então você não vai enriquecer com aquilo, você não vai prosperar com aquilo na prática, certo? Então a gente vai ver que isso vai descontentar um pouco a igreja, desculpa, a burguesia ali naquele momento. Também a gente vai ter algumas questões teológicas. O que é teologia? O estudo de Deus. Na prática seria isso que quer dizer. Dentro da Igreja Católica, desde a sua formação, vai estar sempre movimentos que vão estar discutindo a respeito de pontos da Bíblia. Então, nisso aí vai haver vários concílios, como a gente chama, para resolver essa situação, para discutir sobre o assunto. A Igreja de Roma, por exemplo, seguia a teologia de Tomás de Aquino, né, que defendia, pelo menos nesse caso, o livre-arbítrio, né, que praticamente você escolhe a salvação por meio de Jesus Cristo, né? Então, esse é um ponto que existe até hoje em várias igrejas protestantes, evangélicas, que você aceitar a Jesus como Senhor e Salvador, de acordo com a visão cristã, né? E você tinha ali, pelo menos naquele momento, entre os reformadores, a ideia da predestinação. Eles seguiam mais ou menos a linha ali de Santo Agostinho, né, de Pádua, século III, ali, século IV, que também foi como posso colocar assim, um pensador ali da Igreja Católica, que vai criar uma ideia da predestinação, no qual todos nascem com seu destino traçado. Então Deus já controla a vida das pessoas até então. Então, teologicamente a gente viu que vai ter uma diferença e também ali na parte econômica, certo? Temos também a insatisfação ali de reis e nobres. Aí você tem aquela ideia, não, mas a igreja ficava subordinada ou mandava nos nobres. Não era bem assim. Às vezes havia muitos conflitos entre os interesses da igreja católica, né? E depois ali com os nobres e reis, né, ali da Europa, das monarquias nacionais. Então a Igreja Católica detinha aproximadamente, por exemplo, se a gente for falar da França, um terço das terras do território francês ali, certo? Então é território a dar do pau, vamos dizer assim. E quase metade das terras cultivadas do território ali, onde seria mais tarde a Alemanha. Então a gente vai vendo que durante
a Alta Idade Média e o feudalismo, a Igreja Católica vai conseguir várias terras. Tem que levar em consideração que a população da Europa não era tão grande assim, mas a Igreja Católica vai conquistar várias terras, vai ter muitas terras no poder dele. E os territórios que pertenciam à igreja, que ficavam os nobres também, aquela região, vai ser tributado, vai ter impostos, muitas vezes impostos até um pouco pesados para se pagar. Isso vai fazer um descontentamento ali entre os nobres da Europa, França, Alemanha, Inglaterra. E também a corrupção moral, por exemplo. A gente sabe que a igreja, além de acordo com a visão cristã, ela ser movida pelo Espírito Santo, ela também não é movida pelos homens, nesse sentido de que onde tem ser humano tem que tomar cuidado para evitar a corrupção, já que, de acordo com a tradição bíblica, o ser humano ele nasce em pecado. Então, ali dentro da Igreja Católica vai ocorrer muita de uma politicagem em vários momentos ali da história. Você vai ter papas que vão ser líderes mais estadistas do que líderes espirituais, para você ter uma noção. Né? Então, vai ter alguns que vão defender, pelo menos, que a Igreja Católica, até aquele momento, deveria estar sobre os demais reinos, comandando ali a Europa. Né? Essa era uma visão que você tinha apenas na Idade Média. Então, a venda de cargos eclesiásticos e objetos que eram considerados ali sagrados, né? Simonia, como é chamado. Por exemplo, a pessoa tem um manto que seria de Jesus, que tem usado, então isso seria vendido por um preço exorbitante. É muito diferente do que a gente vê muito hoje em dia também, né? Ou a venda de artigos que é considerado sagrados ou tem algum sentido espiritual nisso, né? A ambição política, como a gente viu entre as ordens religiosas que tinha, era muito. Você tinha um grupo dentro da Igreja Católica que vivia uma vida luxuosa. Você tinha a chamada venda de indulgências, que é um ponto que a gente vai falar muito durante essa aula, no qual é a venda da remissão dos pecados da pessoa, certo? Então, tudo isso aí vai estar trazendo descontentamento às pessoas ali da Europa, tá? Então, a gente vai estar vendo alguns precursores aí da Reforma. Antes de Martinho Lutero, que é chamado pai da Reforma, você tinha vários outros, né? Então, a gente vai falar de John Wycliffe, né? O nominho feio. Ele nasceu em 1330 e morreu em 1384, né? Ali na região, acho que é ali na Inglaterra, se não estou enganado agora. Ele condenou a venda de indulgências, que eu falei para vocês o que são agora. Defendia a formação de uma igreja inglesa. Ah, tá, eu já tinha acertado. Defendia a formação de uma igreja que pertencia à Inglaterra, em oposição do poder de Roma. Então você está vendo aqui uma divisão que ele pregava ali da Igreja Católica para outra igreja, certo? Defendia a autoridade suprema das Escrituras Sagradas. Para a gente entender muito isso, a gente está falando da Bíblia propriamente dito, né? Dentro da Igreja Católica, você tem tanto a questão da Bíblia como autoridade, como os ensinamentos dos patriarcas e os concílios. E tudo isso aí vai montando a tradição da Igreja Católica, que vai culminar no chamado catecismo da Igreja Católica. Então ali está toda a doutrina e os dogmas da Igreja, certo? Para o protestante é o contrário, ele afirma que o único que tem autoridade seria a Bíblia Sagrada. Então nisso aí, tirando fora disso, deveria ser negado. Então repara, a gente já tem uma mudança aqui de contestação de poderes. Temos também John Hus. Né? John Hus ele vai nascer em 1369 e vai morrer em 1415. Ele vai retomar as mesmas críticas que o Wycliffe, né, criticava a Igreja de Roma. Ele também vai ressaltar que ninguém poderia representar Cristo ou Pedro. Pedro aqui, para a Igreja Católica, foi o primeiro Papa, né, que Jesus tinha ortogado ali entre os 12 apóstolos. E você tem uma sucessão dos papas até o dia de hoje, que é o Papa Francisco. Né, ele seria o líder ali da Igreja. Mas então, o que tinha que ninguém poderia então representar aquilo se não fosse ali que imitasse seus costumes, né? Então, quer dizer, não é a autoridade apenas, mas sim se tivesse uma vida que fosse de acordo ali com a de Jesus, né? Então a gente vai ver que esse John Hus vai criticar isso. As críticas desses dois reformadores, eles vão passar a ser defendidas por muitos cristãos ali da Europa, que passaram a contestar a autoridade do Papa, certo?
até a gente chegar a Martinho Lutero. Ali, Martinho Lutero aí vai nascer ali no século XV, mais ou menos, e aí vai morrer no século XVI. Então, entre 1483 é o nascimento dele e 1546 é a morte dele. Martinho Lutero aí foi um monge e professor da Universidade de Wittenberg, onde é a Alemanha hoje. E, de um certo modo, ele não queria dividir a Igreja Católica, ele fez críticas pontuais sobre os vários problemas que a gente viu que a Igreja naquele momento estava passando, e ele queria fazer uma reforma, por isso a ideia de reforma protestante, ou reforma religiosa, se você quiser entender dessa forma. O que vai estar acontecendo então? Lá em 31 de outubro de 1517, ele vai fixar nas portas da igreja de Wittenberg 95 teses criticando e fazendo perguntas ao Papa e à Igreja Católica. O Papa na época era o Papa Leão, se não estou enganado agora, e ele estava aumentando as cobranças de indulgências, não vamos dizer a venda de indulgências, da remissão dos pecados, porque ele queria construir a Basílica de São Pedro, que existe hoje em Roma, né? Então, ele mandava vários emissários, vários padres, vendendo essas indulgências, tá? Então, guarde bem essa palavra na cabeça, indulgência. Então, Martinho Lutero, dia 31 de outubro, ele vai fixar em 1517, século XVI, essas 95 teses, e ele defendia que a salvação vem somente pela fé, e não apenas pelas obras ou pela compra de indulgências, mas a fé em Jesus que poderia salvar você ali do inferno. As vendas de indulgências eram contrárias àquilo que a Bíblia ensinava, porque eu tenho que pagar para ter os meus pecados perdoados, se a, praticamente é a fé em Jesus, no sacrifício, na morte e ressurreição de Jesus, que ele vai me salvar. Então, é contrário à Bíblia. Ele defendia uma livre interpretação da Bíblia, ou seja, que não tivesse um padre, se não tivesse um pastor. Na prática, que cada um fosse o seu próprio sacerdote e lesse as Escrituras e entendesse ali, pela visão de Martinho Lutero, pelo Espírito Santo, o que a Escritura está dizendo naquele momento. Mas você não vai ter uma fonte única de autoridade que vai falar como que você deve ler a Bíblia ou interpretar a Bíblia. Então, Martinho Lutero defendia isso. O fim do celibato, ou seja, o fim propôs que os padres poderiam estar casando. Tá? Isso até hoje a gente sabe que a Igreja Católica ele vive do celibato, ou seja, os padres não podem casar. Negação do culto aos santos, né, que é uma característica muito grande ali da discussão entre o catolicismo e o protestantismo, a questão do culto aos santos e a Virgem Maria. Apesar que Martinho Lutero ele era ainda meio devoto ali de Maria ainda, certo? De um certo modo, a gente tem que entender que Martinho Lutero ele tinha um pensamento da igreja medieval daquela época, certo? Então, mas ele entendia que muitas das coisas que a igreja católica estava fazendo ali era contrária do que pregava as escrituras. Então, a ideia dos santos, de acordo com Martinho Lutero, é que a única ligação que deve haver entre o fiel, o crente, o cristão e Deus é em Jesus Cristo ali, certo? Não tem nenhum outro intercessor. Essa é a ideia que ele prega. Nisso, o que vai acontecer? A nobreza alemã vai apoiar isso, principalmente a alemã, né? Vai ter os pensamentos do Lutero vai difundir muito grande, principalmente porque os nobres ali da igreja da Inglaterra, como a gente vai estar vendo numa outra videoaula, eles vão da Inglaterra e da Alemanha, principalmente, eles vão criar uma religião, eles vão criar uma igreja à parte e vão pegar os bens da igreja católica, então eles vão ganhar um grande poder, um capital político e econômico muito grande, né? Isso vocês vão ver um pouquinho mais depois, certo? Mas esse pensamento de Lutero ele vai se espalhar ali muito forte, de tanto que vai estar influenciando até os dias de hoje, né? Se a gente for pegar bem. Temos aqui o que outro caso também, que seria o João Calvino. O João Calvino ele vai ser um personagem muito importante na nossa história. Ele vai nascer em 1509 e vai morrer em 1564. E ele é francês e se aprofundou ainda mais ali nas ideias de Lutero.
e criou, não criou, mas defendeu a ideia da predestinação que a gente viu no início ali, né? Então isso aqui é um personagem muito importante para a gente entender essa questão de predestinação, e isso vai ajudar muito a vocês entenderem lá no oitavo ano como as 13 colônias acabaram se tornando Estados Unidos, como houve a expansão ali americana e até um certo modo a visão dos americanos tem sobre o mundo, a visão deles para com o mundo. Ele vai estar muito focado nessa ideia da predestinação. Mas isso vai ficar para o oitavo ano que vocês vão estar estudando. Então, só que essa ideia de predestinação vai ter uma mudança no foco dele. Né? Vamos dizer, os seguidores ali de João Calvino, eles vão pegar a ideia da predestinação e vai falar que um dos sinais de que o homem seria salvo era medido pela quantidade de trabalho e riqueza que possuía, pois eram consideradas como bênçãos de Deus. Então vai atrair assim a burguesia que estava naquele momento em ascensão. Lembra que eu comentei sobre a questão do preço justo? Aqui está falando o contrário, aqui está falando que se eu estou ficando rico é porque Deus está me abençoando, porque faz parte da predestinação. Deus me quer me ver bem aqui na terra. Como eu falei na questão do Martinho Lutero, aplica-se a mesma coisa no João Calvino. Algumas pessoas falam que a ideia de predestinação e a ideia do cristão é, ser, ser rico, vamos dizer assim, seria uma invenção de João Calvino. Não foi. Os dois tinham a visão que os bens que eles iam estar recebendo, a honraria de Deus, se a gente for falar numa questão mais religiosa, seria dado no outro mundo, ou seja, depois da ressurreição. Aqui na Terra, você tinha a vocação de você ficar onde você estava. É aquele pensamento da Idade Média que eu falei. Mas esses seguidores de Calvino, eles vão estar mudando essa ideia da predestinação, me perdoe, e vão estar colocando um elemento a mais, falando, se você é rico, é porque Deus é um sinal que Deus te salvou, né? Porque você é um cristão e Deus está te abençoando assim. De um certo modo, a gente vê isso em algumas religiões, a ideia da prosperidade, da teologia da prosperidade, que pega essa ideia, não de João Calvino, mas dos seguidores de João Calvino, sobre a ideia de predestinação, certo? Então, Calvino, a gente tem que entender que, diferente da Igreja Católica, que você tinha uma luta entre o poder temporal, que era do Estado, e o poder espiritual, que era da Igreja, a Igreja Protestante aí vai acabar fundindo, de um certo modo, essas duas ideias. Então, quer dizer, Calvino vai, por exemplo, conseguir obter o controle da cidade de Genebra, lá na Suíça, e vai submeter o Estado à Igreja Calvinista, né, que é como é chamado quem segue a doutrina de João Calvino. E isso vai fortalecer muito a expansão de suas ideias. Então a gente vê que, é por isso que você vê que, por exemplo, na Igreja Católica, eles não são tão antenados, eles não participam tanto da vida política quanto os evangélicos, que têm uma participação política mais ativa. A visão já é um pouco mais diferente, devido à ideia que João Calvino colocou. Martim Lutero também vai ter a sua parcela de culpa nisso também, né? Mas são as conjecturas daquele momento. Bom, na próxima aula a gente vai estar vendo então sobre a, a Igreja Anglicana, né? A gente vai ver como que é essa relação do Estado com a Igreja, pelo menos ali com Henrique VIII, e a gente vai ver as ações que a Igreja Católica vai tomar para tentar parar o movimento da Reforma Protestante, o que a gente vai chamar de Contra-Reforma, certo? Então, até a próxima aula.